Vamos dar início à sessão ordinária do dia 22 de abril de 2015. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Excelentíssimo senhor, requerimento número 124. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piúma. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência. Seja providenciada a reforma da Praça da Igreja da Sagrada Família, adequando-a à urbanização da Avenida Beira Rio. Assinado o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento número 125. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piúma. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer sejam requisitadas o senhor prefeito de Piúma as seguintes informações. Com relação ao primeiro Fórum Estadual de Controle Interno, realizado recentemente em Piúma. Primeiro, qual foi a despesa total havida com a realização do evento? 2. Dessa despesa, qual o valor debitado à Prefeitura? Discriminar igualmente as rubricas orçamentárias correspondentes. 3. Qual foi o valor gasto em cobertura jornalística e ou publicitária? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. 4. Qual foi o valor gasto com a locação do espaço onde se realizou o evento? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. 5. Qual foi o valor gasto com a remuneração dos palestrantes? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. 6. Qual foi o valor gasto com o serviço de sonorização e iluminação? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. 7. Qual foi o valor gasto com o serviço de buffet? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. 8. Qual foi o valor gasto com a filmagem e gravação do evento? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. E 9. Qual foi o valor gasto com a segurança do evento e de seus participantes? Informar igualmente qual a modalidade de licitação envolvida, encaminhando cópias de contratos e recibos de pagamento, assim como de eventuais propostas orçamentárias de empresas ou profissionais coletados previamente. Assinado o vereador Gustavo Meireles. Projeto de lei número 27, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 2048, de 1º de abril de 2015, que cria o cargo de assessor especial parlamentar no Núcleo Técnico Administrativo da Câmara Municipal de Piúma. Ofício do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças. Venho, através deste, encaminhar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Piúma o balancete analítico da receita orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2015, bem como o balancete analítico da despesa orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2015. Sendo só para o momento, apresentamos os nossos protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, José Luiz dos Santos, secretário municipal de Fazenda. Ofício do Poder Executivo, Secretaria de Desenvolvimento. Excelentíssimo senhor Joel Alves Rosa, presidente da Câmara Municipal de Piúma. Senhor presidente,
cumpre-nos informar a Vossa Excelência e aos demais edis que compõem o Poder Legislativo Municipal que a Secretaria de Desenvolvimento realizará o primeiro seminário Oportunidades de Negócios em data de 27/4/2015, a partir das 19 horas, no Salão de Eventos do Hotel Monte H, situado à Rua Adalto Pires Martins, número 62, bairro Acaiaca. Aproveitando a oportunidade, relembramos que desenvolvemos atividades ligadas ao crédito para micro e pequenos empreendedores, cujo valor do empréstimo pode chegar a R$20 mil, com juros de menos de 15% ao ano, além de, mais recentemente, termos firmado contrato com o Senai, visando cursos de qualificação de mão de obra em diversas áreas. Aproveitamos a oportunidade para reforçar os laços entre o Legislativo, com o objetivo de garantir os direitos de cada cidadão, buscando melhorar a qualidade dos munícipes. Coloco essa Secretaria de Desenvolvimento à disposição para maior esclarecimento. E, respeitosamente, Nelson Morguete Júnior, Secretário de Desenvolvimento. Ofício do CONCAP, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Câmara Municipal. Senhor Presidente Joel Alves Rosa, vimos por meio deste cientificar Vossa Senhoria do teor das resoluções 001 e 002 de 2015, aprovadas por este Conselho em reunião ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2015, que tratam, respectivamente, da instituição da Comissão Eleitoral para a escolha da representação da sociedade civil para o biênio 2015-2017, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do edital de convocação para a Assembleia de Eleição, conforme cópias que seguem anexas. Assinado Patrícia Peruso Nicolini, presidente do CONCAP. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A Sua Excelência, o senhor Joel Alves Rosa, presidente da Câmara Municipal de Piúma. Senhor Presidente, informo que o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência para decidir sobre as consultas formuladas com base no regimento interno, artigo 1º, da Lei Complementar Estadual número 621/12, deliberou recentemente, em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2014, por meio do parecer consulta TC 016/2014, acerca da matéria de interesse do Legislativo Municipal, bem como revogou o parecer consulta TC 011/2002, a partir de 1/1/2015. Ementa. Utilização de superávit financeiro do exercício anterior da Câmara Municipal para adquirir e construir sua sede ou para adquirir bens de consumo. Impossibilidade. Utilização de terreno da Câmara Municipal como parte do pagamento para aquisição de imóvel para suas instalações. Possibilidade. Licitação na modalidade concorrência. Revogação do parecer em consulta TC 11/2002. Por outro lado, sugiro que essa presidência dê conhecimento aos seus pares do conteúdo deste ofício e que continuamente consultem o nosso informativo de jurisprudência, a fim de que se mantenham atualizados sobre as decisões do Tribunal de Contas. Afinal, nem sempre será possível enviar ofícios como este em caso de novas decisões, o que implica na necessidade de acessos constantes ao sítio do Tribunal. Por fim, informo que essa decisão encontra-se disponível no sítio do Tribunal de Contas. Acesso, página inicial, jurisprudência, boletim informativo de jurisprudência 04 do NJS, Núcleo de Jurisprudência e Súmula. Outras decisões também podem ser acompanhadas pelo mesmo link de jurisprudência, constante na página inicial deste tribunal. Atenciosamente, conselheiro Domingos Augusto Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Convite. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piúma e demais, a Congregação Presbiteriana do Brasil, em Piúma, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores a participarem conosco no dia 3 de maio de 2015, às 19h30, da organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, à Rua Simão Bassu, 215, bairro Limão. Ficaremos honrados com suas presenças. Oramos a Deus em vosso favor. Fraternamente, Reverendo Cleidir Gonçalves, pastor da igreja. Expediente terminado. Requerimento à votação. Requerimento número 123.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piúma, o vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido plenário, a inserção nos anais desta Casa de um voto de louvor a Suelen de Jesus Reis, assistente social, e a Valquíria Gomes da Silva, secretária municipal de assistência social, pela excelência dos serviços que vem prestando à população piumense. Requer, mais que do resultado da votação dessa moção, seja dado ciência às homenageadas, assim como ao prefeito de Piúma. Assinado o vereador Edu da Madeira. Os vereadores que aprovam o voto de louvor a Suelen de Jesus Reis, assistente social, e a Valquíria Gomes da Silva, secretária municipal de assistência social, pela excelência dos serviços que vem prestando à população piumense. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado o voto de louvor. Quer assinar, Jorge? Terminou o expediente. Ordem do dia. Não há. Tribuna Popular. O Luiz André Silveira, a falar de educação, esporte e obras. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plenária. É um privilégio estar aqui. E hoje eu venho não em nome de uma categoria, não em nome de um sindicato. Hoje eu venho em meu nome próprio. Essa vinda foi adiada desde a minha última vez que eu vim aqui, para não esquentar mais os ânimos. Eu deixei um tempo passar para poder começar a conversar, não só com os senhores vereadores, mas com a comunidade, e que isso possa chegar ao prefeito, que é bem interessante. Primeiro, diferenciar como a gente fala, né? Existem 3 tipos de falas. Quando a gente fala sobre o agente público, vereadores, prefeitos, todo agente público. Um é a crítica, que eu acho excepcional, e quem sabe aproveitar ganha muito. A outra é denúncia. Quando a gente vê algo errado, a gente denuncia. E o outro são os levianos. A gente vê essas 3 falas acontecendo. Eu sempre usei muito a crítica e a denúncia. A denúncia não aqui, a Ministério Público, a Justiça, mas a crítica eu gosto de levar muito, porque acho que a gente aprende com a crítica. A crítica faz a gente mudar, faz a gente aperfeiçoar, faz a gente crescer. Eu aprendi isso na faculdade. Mas é muito difícil receber a crítica. Mas a gente que é agente público, a gente tem que aprender a receber essa crítica para superar os nossos erros. E eu começo essa fala porque naquela época, quando eu vim falar pela categoria do magistério, eu vim demonstrar um clamor do magistério, muitos achavam que eu estava sendo denuncista. Ou até leviano. Não. Eu estava trazendo uma proposta do magistério. E venho até agora elogiar. Por quê? Numa administração de um não professor, nós conseguimos aprovar um estatuto que era do interesse da categoria do magistério, coisa que não conseguíamos na gestão passada. Então, eu venho a dizer, elogiar, o quanto isso foi de bom. Mas mesmo assim, a gente tem que começar a entender as críticas. E aí eu vou passar para a educação de novo. Eu vim escutando, eu vim em debates, eu participei de algumas coisas, algumas conferências. E educação é uma coisa muito complicada. Porque tudo vai para a educação. Por exemplo, nós temos uma crise da dengue. Vamos mandar para a escola. Ótimo. Nós temos uma crise de violência no trânsito. Vamos levar para a escola. Nós temos qualquer coisa de problema, vamos levar para a escola. Problemas chegam na escola aos montes. Mas eu não vi ninguém levar soluções.
Só que nós temos duas coisas acontecendo de interessante no país que as pessoas não observaram. Primeiro, a criação do Fundeb, foi citada pelo vereador Gustavo. Foi um grande avanço para a educação. Para quem não sabe, antes do Fundeb, nós vivíamos no fundo do poço. Mas a criação do Fundeb surge mais verbas. Opa, tem que ter mais cuidados. Hoje o secretário de Educação é um ordenador de despesas. Como prefeito, pode ser processado por má aplicação de verbas. Achei ótimo. Mas ainda há medo. Parece que abrir as contas se torna um problema. Só que só aparece. Isto aparece. E aí eu vou citar algumas obras que tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de critério. Primeira obra. Todo mundo sabe que o Lacerda, alguns anos atrás, recebeu uma reforma grande. Tinha um outdoor enorme, um valor enorme. E na época a gente já denunciava. A gente não era contra a obra, não. O que é contra a obra? Me diz quem é o bobo que é contra uma obra. Mas a gente fala de qualidade da obra. E aí marca uma administração a má qualidade da obra. Ninguém quer saber qual é o nome da empresa. Alguém sabe o nome da empresa de Marataízes que fez a obra? Falei a cidade, hein? O nome da empresa de Marataízes que fez a obra do Lacerda? Você sabe quantas empresas esse mesmo proprietário tem com ele? Eu sei, porque a gente investigou. Por quê? Ele faz uma obra mal feita, não aplica, desaparece aquela empresa e tem outra empresa no nome dele. É uma maravilha. Os empresários são todos honestíssimos. O problema continua sempre nos agentes públicos. E aí, vereadores e prefeito levam pancada em cima, pela má qualidade da obra. Nós temos 3 anos, menos de 3 anos daquela obra. Visitem o Lacerda de Aguiar. Perguntem à atual administração quantas vezes ela teve que refazer o telhado do Lacerda de Aguiar. Isso já apontava isso como defeito. O piso do Lacerda está levantando com menos de 3 anos. Quem mexe com obra? Eu sou péssimo em obra. Não é a minha área. Mas todo mundo sabe, quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer uma preparação quando você vai colocar o piso, né? É alguma coisa assim, não tem? E não jogar uma massa e jogar outro piso em cima. Foi isso que foi feito. A qualidade daquela obra é horrível. E isso marca uma administração e todo mundo fala mal de quem? Dos agentes públicos. Bom, educação é mais do que isso. É saber como racionalizar. Nós temos os royalties, que eu achei uma maravilha de emenda utilizar os royalties apenas para educação e saúde. Principalmente que existia um projeto de liberar os royalties. Aí eu estava vendo o royalties para a banda. Você sabe que isso acontecia alguns anos atrás em alguns municípios ricos do nosso estado que recebiam dinheiro de royalties para a festa, era maravilha. Agora está proibido. Mas nós temos dinheiro, temos que saber aplicar. Aí nós vamos colocar o seguinte, eu vou entrar um pouquinho em esporte. Educação é obrigada a trabalhar com esporte escolar. Existem 2 tipos de esporte. Esporte escolar e o esporte que a gente vê de federações, confederações, e aonde o agente público, municípios e estados, têm as suas próprias secretarias, são secretarias de esportes estaduais, municipais e o Ministério dos Esportes, ou agora a Secretaria dos Esportes, que trabalha com esporte e financiamento do esporte acima da idade escolar. Bom, esporte escolar é para investir aonde, gente? Vou dizer, lamento dizer, talvez alguns vão fazer cara feia para mim, não é para campo de futebol. Então, quando fizeram um campo de futebol de Niterói, com dinheiro de royalty da educação e parte de verbas educacionais, erraram. Por mais que aquele campo esteja ligado à escola, interessante, aquele campo de futebol está ligado à escola. Eu quero ver a escola fazer aula ali. Não vai acontecer. Bom, agora vem uma crítica à compra daquele espaço do society. Você acha que eu sou contra aquilo? Mas por que com o dinheiro da educação? Por que não saiu uma verbação de Secretaria de Esportes, Assistência Social e Saúde? Que ali pode ser os 3 espaços. Agora não. Quem comprou aquilo foi o dinheiro da educação
mas o esporte vai usar, a assistência social vai usar, e a saúde, se quiser, vai usar. E até é bom que use. Bom, mas o dinheiro saiu da onde? Critério. Eu estou pedindo critério. Vou citar um outro problema. Alguém sabe aonde está sendo dadas as aulas de educação física da Escola Manuel dos Santos Pedrosa? Eu não dou aula lá, não. Alguém sabe onde está sendo dadas as aulas? No corredor, porque o estádio está interditado. O ginásio está interditado. Há quanto tempo? Muito tempo. E o dinheiro foi utilizado. Eu falei critério. Aonde estão sendo dadas as aulas da escola Sherry? Alguém já foi lá ver? Eu não dou aula lá também. Então não estou falando em causa própria, não. Eu estou falando que eles estão dando há muito tempo aula na areia. Há muito tempo. E nós vimos alertando isso. Então, quando a gente fala dessas duas obras anteriores, não estamos falando mal, não. Eu estou falando que está faltando critério sobre esporte educacional. Ou melhor, está faltando o esporte. Porque se o esporte educacional está fazendo o trabalho da Secretaria de Esporte, é que tem um erro. Se os nossos jovens só conseguem fazer esporte fora do município, se os nossos jovens só conseguem fazer esporte fora do município com o apoio do projeto, eu acho que é um erro. Não do projeto. Eu acho que está faltando erro na Secretaria de Esportes. Falta de verba. Eu acho que os senhores vereadores, nesse período todo, levantaram, e eu sentado ali escutando, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, verba. Será que o município comporta a Bolsa Atleta? Qual o valor dessa Bolsa Atleta que o município comporta? A gente não sabe. Não se tem um projeto, não se tem um estudo. Qual o critério da Bolsa Esporte? Ranking estadual? Resultados? Isso é importante para os nossos atletas. Pelo que eu sei, nós temos atletas no vôlei de praia, no futevôlei, no ciclismo, nas corridas. Tem atleta na corrida nosso que é apoiado por outro município. Aí levanta a bandeira de outro município. Errado ele? Não. Certo ele. Se ele recebe apoio de outro município, levante a bandeira de outro município. Mas é gente daqui. É gente do nosso município. Então, quando eu estou aqui fazendo essa crítica, não é para afundar a cabeça de nenhum secretário, ou subsecretário, ou agente público que trabalha com isso. É que as pessoas tomem como alerta e comecem a ter critério quando falar de esporte, critério na utilização das verbas da educação. Quando eu vi o vereador Gustavo falou sobre uniforme, não foi? Há um tempo atrás, uniforme e bolsa, material escolar. Aí falou do Fundeb. Eu falei, opa, Fundeb não dá. Mas tem onde dá. Tem os royalties. Cai como uma luva para isso. E tem verba. Só é procurar. O que nós temos que começar a entender aonde nós vamos gastar, como gastar, para que isso possa acontecer. Isso, para mim, começa a pensar um pouquinho da educação e alguns receios que eu tenho. Quando mudou o secretário, o Giovanni assumiu, uma das coisas que eu falei para ele, você está pegando uma bomba, mas desejo boa sorte. E falei, monte a sua equipe. O prefeito, quando não assume, ele não monta uma equipe de secretários? Monte a sua equipe. O secretário tem muitos pepinos. E se ele não tiver um grupo de confiança dele, é a mesma coisa que deixar ele pisando em espinhos. Então, o que eu estou querendo colocar aqui são críticas. Mas não crítica para afundar a cabeça. Crítica que a gente tem que ter para fazer com que a gente cresça e avance no nosso município. Eu vou falar um pouquinho de obras. O vereador Isaías lembra que lá na frente de casa, quando ele foi secretário, ele esteve lá, lembra aquele banhado que tinha lá? Aquilo era um horror. A gente ia lá, tentava resolver, fazia, passava, não resolvia, chovia, lama. Aí saía a obra. Qualquer um da rua ficou satisfeito. Eu fiquei satisfeito. Agora, senhores vereadores,
Vamos botar a mão na consciência. Vocês já passaram lá? Eu não estou triste com a obra, não. Mas quanto dinheiro está sendo colocado fora ali? Vocês viram aquele bloco? Eu nunca vi um bloco tão bom como aquele. Estou falando sério, não é deboche, não. Aquele bloco de cimento que foi utilizado lá, se vocês pegarem e derem uma pancada nele, ele não quebra. Foi bem assentado? Quando você delimita o final da obra, eu não sou engenheiro, mas quando você delimita o final da obra, você faz o quê? O que se chama de acabamento. O que está acontecendo com os acabamentos? Estão saindo. Quando você chega para um engenheiro e fala, vocês não vão solar o terreno? Não precisa. Eu sei que teve lá, não precisa solar o terreno, não? Precisa. O que está acontecendo? Está desnivelando. Quando a gente fala de qualidade da obra, não que a obra seja ruim, a obra é muito boa. Todos lá estão satisfeitos. Eu, de não entrar dentro da água mais, estou muito satisfeito. Mas vamos pensar um pouquinho, será que basta ter a obra ou temos que ter uma certa cobrança na qualidade da obra? Porque daqui a 2, 3 anos, alguém vai saber o nome da empresa que fez? Vai saber, quando aquele tiver tudo arrebentado, quem foi o prefeito que fez? Quem eram os vereadores que não fizeram nada? Ninguém vai querer saber que a obra foi feita por uma empresa que negligenciou isso tudo. E é isso que eu quero alertar. Nós temos que começar a pensar, quando a gente executa uma obra, como cobrar que essa obra saia com qualidade. Nós tivemos coisas de qualidade ali. As pedras estão de qualidade. O cano aquele de escoamento de água, perfeito, é novo, moderno, tudo. Mas não teve limpeza, está tudo entupido. Então, aqui nós temos material de qualidade que está se perdendo com a má qualidade da obra. Então, quando a gente está alertando aqui, não é falando mal, é querendo que se conserte, é querendo... Eu não importo que um prefeito lucre com uma obra, desde que a obra seja boa, e todo mundo realce que uma obra foi boa. Nós estamos deixando passar obras no município que deveriam ter uma qualidade por culpa de uma empresa negligente. Está acabando meu tempo, eu não cheguei nem a falar a metade. Vamos tentar cortar. O meu filho, agora vou tentar já mudando, o meu filho chegou para mim, a gente mora aí pertinho da praça, e ele é bem observador. Aí chega assim, pai, cadê os brinquedos? Minha esposa chegou até a botar isso no Facebook, cadê os brinquedos, pai? Ele falou assim, meu filho, tiraram, devem estar preparando para montar um novo acervo de brinquedos e tudo. Ah, tá. Aí, para ele segue a vida dele, aquilo fez um comentário e acabou. Mas e para a gente? Alguém sabe o que está acontecendo com as praças do nosso estado? Que eu sou enjoado, eu fui olhar as praças, né? A quantidade de praças que a Polícia Militar já identificou tráfico de drogas. Vila Velha, Vitória, Guarapari. Eu tenho nome de praças, eu levantei todo o nome da praça com reportagem já feita pela imprensa. Vamos deixar? Quem vai ocupar aquela praça? Nós, população, ou ela vai ficar à mercê de mais uma praça a serviço do tráfico de drogas? Não estou botando culpa em ninguém, não. A gente levanta esses dados porque as coisas não aconteçam. Quando a gente fala que a gente não quer que aconteça, a gente quer que mude isso no nosso município. E é isso que me traz aqui para falar. E eu gostaria que mais pessoas pegassem a tribuna. Eu tenho vindo vários dias e passa-se a tribuna, as pessoas não falam. E aquela crítica que o vereador César colocou, realmente as pessoas têm que mostrar a cara. E no início eu falei, ser leviano. Ser leviano é aquilo, quando você critica, né, e se esconde. Que você não tem a coragem de falar olhando no olho da pessoa. E existem duas. Eu acho que se você tem que denunciar, denuncie, mas não seja leviano. Fale. Mostre publicamente aquilo que você está sendo contra. Não fique falando por outros meios. Fale. Eu acho que a população de Piúma tem que ocupar esse espaço para se expor, colocar. E se é por crítica, que venha por crítica. A gente cresce com a crítica. Eu aprendi na educação, quando me formava, é que se a gente não tiver a crítica, tiver pensando igual, nós caímos no primeiro problema. Nunca vamos crescer. Vamos ficar parados no tempo se não tivermos a crítica. Se não tivermos uma
contraposição ao nosso pensamento. Ou, como falam os grandes pensadores, toda unanimidade é burra. Então, vamos começar a discutir, vamos começar a levantar, vamos começar a ter critério. E, de novo, eu falo, critério com as verbas de educação seria bem importante, discutir mais sobre quando vai aplicar um volume tão grande de verbas, aonde vamos aplicar. E, se for no esporte educacional, vou levantar essas duas escolas. Manuel dos Santos Pedrosa e José Serri. É urgente a mudança lá. E não vou falar da minha escola estadual, que o Ministério Público lançou uma campanha esse final de semana em defesa das quadras das escolas. O Filomena Quitiba tem um terreno que virou estacionamento, que a gente está pedindo a briga com vocês, para que construa a quadra do Filomena Quitiba. Porque se alguém está pensando em escola nova, o ano da escola nova foi o ano passado, e não teve. Então, nós estamos pedindo na campanha também de vamos montar a nossa quadra, porque aquele terreno pertence à Escola Filomena Quitiba, invadido por carros, invadido por todo mundo. Mas aquele terreno, de esquina em L, só falta uma casa, pertence hoje à Escola Filomena Quitiba. Muito obrigado, senhor, pela atenção de vocês. Desculpe se não foi tão agradável, mas agradeço de novo o espaço. Obrigado a todos. Tribuna de Vereadores. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, e em especial ao Luiz André. Quando eu falo em especial, é pelo seu caráter e a sua dignidade de vir aqui e não fazer como um cidadão que nunca ninguém ouviu falar, nunca a gente conheceu, que fez a crítica em cima do vereador César Bassou. Gostei muito, e a rua que você falou, eu passei há uns 3 dias atrás lá, realmente o que você está falando é pura verdade. Na verdade, é uma falha nossa. Nossa, quando eu se refiro a nossa, eu estou falando dos 11 vereadores, porque eu acho que nós deveríamos nos unir. A gente tem a união, mas a gente deveria também aqui de nos unir mais e chamar o secretário de obra, né, e que cobrasse dessa empresa, porque o que acontece muito é que a empresa ela conclui uma obra, mas ela tem um prazo, uma garantia. Só que quando ela conclui a obra, ela esquece da garantia. Ela não volta mais para fazer. Então, o que tem que se fazer, na verdade, é cobrar antes de concluir a obra. Não se pagar antes de concluir a obra, porque depois que recebe, pode entrar na justiça, pode fazer não sei o quê, a empresa era de João, a empresa passou para Sandro, e vai embora. Nunca acha o proprietário da empresa mais. E gostei muito que você falou acerca do espaço aqui do Filomena. Realmente, ali virou um estacionamento de veículo, onde poderiam estar as nossas crianças, né, as crianças da escola, praticando algo ali, né? E quando você falou também do imóvel que foi comprado ali, né, poderia sim ser uma parte da educação, a outra parte resolveria a questão da escola, do Niterói. Uma outra parte não seria todo o dinheiro da educação, mas porque ali também poderia entrar o dinheiro da ação social, né, e de uma outra secretaria, não gastaria esse montante de dinheiro, né, e que às vezes também vai ter, lá na frente, quando eles precisarem de algum evento, vai atender a demanda deles, e não só da educação, né? Acho importante aqui, foi muito importante as suas palavras, a sua presença aqui. Gostaria que não só a sua pessoa, como outros também viessem aqui, porque é isso aí que vai fazer que a gente tome uma decisão, mas uma decisão do que você falou. A gente quer resposta. Não adianta que venha que cobra e que a gente ouviu o seu questionamento aqui e que a gente não tome uma posição, né, de tomar uma decisão, né? Acho que seria importante, assim que acabar a sessão, que nós, vereadores, aqui a gente se reunisse, né, fizesse uma reunião, uma avaliação de todas as suas palavras e que a gente aqui tomasse uma posição, para que na próxima volta sua aqui, a gente, André, isso aqui a gente cobrou, a gente conseguiu chegar até aqui.
para ter uma resposta, ter uma solução do problema, não a gente só vir com historinha e no final não se resumir em nada. E uma boa noite a todos. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros presentes, queria saudar a todos presentes nessa noite. Queria começar pedindo desculpa pelo meu atraso na fala do professor André. Eu fui aqui no bairro Niterói resolver um negócio na rodoviária, estava aqui desde cedo. Fui parar lá em Conha. Aí eu fiquei perguntando, questionando por que a gente não consegue resolver as coisas aqui em Piúma, na rodoviária. De tanto assalto na cidade, estão fechando cedo. Aí volto aqui lembrar da Câmara de Monitoramento, senhor presidente desta casa. Sempre, mas desde o primeiro mandato, agora entramos no segundo, pedindo Câmara de Monitoramento. Cidade pequena, temos recursos, precisamos cobrar, sim, a Câmara de Monitoramento, que possa dar mais tranquilidade, tanto o comerciante quanto a população dessa cidade. Queria aqui dizer para o professor André que eu estou à disposição, sempre tive. Sei que não só como servidor público, mas também como cidadão desta cidade. Inclusive, ontem eu passei lá na sua rua e não entendo de obra, mas achei assim, um calçamento um pouquinho feio, mal acabado mesmo. Confesso, passei ontem pedalando lá de bicicleta e não gostei muito do que eu vi. Não adianta ficar aqui de hipocrisia e dizer que, para mim, a rua ia ficar linda mesmo, que é uma avenida tão bonita. Achei que poderia ficar do estilo de Iriri. Não vamos comparar, mas comparando a belezura daquela avenida, a beleza daquela avenida de Iriri, quando a gente chega, a gente toma aquele impacto. E eu achei que ali fosse ficar do mesmo estilo de Iriri. Não ficou. Ficou uma rua que acabou com a poeira, melhorou sim, conseguimos avançar, mas poderia ficar melhor se fosse naquele padrão. Também acredito que não foi por falta de dinheiro. Então, poderia sim melhorar. Queria dizer que eu estou à disposição de Vossa Excelência, senhores vereadores, para realmente discutir sobre o recurso do Fundep. Você falou da escola Lacerda, da escola Zé Cherry, falou da escola de Niterói e Pedrosa, mas eu fui também na escola Itaputanga, não sei se alguém chegou aí na escola Itaputanga. A escola Itaputanga, aquilo não existe. A escola de Itaputanga, ela é desumano. Acredito que o companheiro Giovanni hoje não se encontra aqui. Precisamos urgentemente também resolver o problema daquele colégio de Itaputanga. Eu estive lá visitando a Sandra. Eu vou te falar, hein? Um colégio que tem quase 500 alunos, ou mais de 500 alunos. Não sei quantos alunos tem ali. Eu sei que é um colégio muito grande, lá em frente à casa do Macarrão, meu amigo que está ali. Mas aquele colégio, não existe aquilo, não. Aquilo não é colégio, não. Aquilo é uma sujeirada, uma coisa assim medonha, como diz o outro. Não em termos das merendeiras, dos profissionais que se encontram ali, que a gente sabe que os profissionais estão ali, eles têm uns compromissos, que eu falo que a educação, ele já tem 75% ou 70%, que é uma coisa que todo mundo já sabe que o professor tem que estar lá cedo, a merendeira, o servente, mas aquela estrutura nós precisamos rever. Sabemos que isso já vem de longas datas, não veio agora na administração, ontem aconteceu, mas agora não precisamos mais e não temos mais tempo para olhar para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente, seguir em frente, mas precisamos tomar medidas rápidas, porque do jeito que está não pode ficar. E acredito que as medidas vão surgir o quanto antes. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe, saúde e paz. Vereador Pretinho de Piúma. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, eu queria parabenizar a iniciativa aí do
Luiz André, pelas palavras, tamanho conhecimento e sabedoria. E vejo a sua fala não como uma crítica, mas sim uma coisa construtiva, que faço das palavras do vereador ali a minha também, que cabe a nós. Unir para poder estar resolvendo esses problemas e resgatando, né, as coisas aqui em Piúma. Quando se fala em campo de futebol, eu vejo hoje aquele campo de Niterói parado, né? Vejo esses jovens nossos sendo, né, tomados dos braços dos pais aí, o que vem acontecendo. Essa semana tivemos uma tragédia aí recente de um rapaz de nem 17 anos. As coisas estão se agravando e só existe um caminho, através da educação. Quando eu vejo o vereador falar da escola de Itaputanga, lembro daquela escola quando foi construída. Culpa, às vezes, também um pouco, né, a criação dos jovens de hoje em dia. Porque, muitas das vezes, alguns pais querem que a professora, a diretora, eduque os seus filhos. Porque eu venho de uma época que a Maria Elisa, ela corrigia a gente de uma forma bruta. E se eu chegasse em casa e contasse para minha mãe o que a diretora fez, eu tomava a segunda coça. Não estou falando, não sou contra. Mas o que eu vi em Itaputanga também, uma mãe correr atrás de um abaixo-assinado para tirar uma diretora de um colégio porque ela estava destruindo a escola. Aí eu perguntei a ela se ela tinha pegado uma marreta e saiu quebrando as paredes. Porque eu acho que essa educação tem que vir de em casa. E quando chegava o final do ano aqui no Filomena Quitiba, que juntava os pais, os alunos, para pintar a sua própria escola no ano seguinte, era uma alegria só. E eu não sou contra isso. Eu vi até o Giovanni falar sobre alguma coisa a respeito disso. Nós temos que participar, nós temos que cuidar. Eu filmei uma criança no parque de Niterói, a prefeitura acabou de entregar. Ele subiu naquele playground, né? Começou a bater, quebrou todo o telhado. Eu filmei e mostrei para a mãe. Ela mandou eu cuidar da minha vida. Então, às vezes vem essa criação. Às vezes vem o pai e a mãe, que é um pouco, né, eu acho que responsável por essas crianças. Eu também tenho essa mesma preocupação quando se fala dessas obras, agora que vão reformar o campo de Niterói. Quer dizer, a atual administração vai ter que praticamente corrigir um erro da gestão anterior. Aí eu pergunto, cadê o fiscal desse contrato? Quando se fala das quadras, está ali em Niterói, a quadra está caindo. Eu acho que já vai para uns 10 anos. Até hoje ela está caindo. Cadê a empresa? Cadê os responsáveis por aquela obra? Não apareceu. Quadra de Niterói. Todo ano é a mesma coisa. Está lá, está abandonada também. Quem sabe se essas crianças nossas ocupassem a maioria do tempo jogando uma bola, né, praticando um futevôlei, tendo um parque para brincar, talvez não estaria aí num celular ouvindo essas músicas, né? Eu costumo dizer feias, talvez aprendendo coisa que não devia. Mas também, seu Luiz André, eu tenho essa preocupação, que eu tenho um filho também. E o Piúma que eu cresci, que essa cidade maravilhosa, onde todo mundo conhece todo mundo. Estou vendo aqui a doutora Adriana há quanto tempo, né? Mas tive a oportunidade de estudar com ela. Hoje está aí com o seu consultório em Piúma. Então, essas são os herdeiros, são as crianças de Piúma. Está bem diferente das de hoje. Mas eu tenho uma esperança muito grande de melhorar. E precisamos de pessoas com a sua atitude também, que venham aqui, participem e façam das palavras do vereador Jorge. Acabando essa sessão aqui, a gente tem que trazer solução para os problemas, porque ficar só criticando e arrumando mais, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vem a outra gestão, mais 4 anos, e o tempo vai passando. E eu tenho medo qual é o mundo que a minha filha vai pegar aí atrás. Então, agradeço a sábias palavras do senhor aqui. Espero que os demais vereadores também tomem essa posição junto, que eu também torço por essa Piúma bem melhor do que essa aqui. E pode contar, falo para todos os vereadores, senhor presidente dessa casa,
com a minha colaboração. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Vereador César Bassu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, boa noite a todos. Queria dizer para o meu amigo Luiz André, professor, que esse tempo de 2 anos e 4 meses de vereança, eu parabenizo por você. Você foi uma pessoa que trouxe a crítica, mas também trouxe a solução e mostrou realmente o que é certo e o que é errado. Você falou a verdade, vereador. A crítica, a gente não deve acolher como uma coisa ruim, mas uma coisa para a gente melhorar. Mas não é defamação, né, velho? Eu estou pronto como vereador, sempre vou estar. Nascido nessa cidade, tenho 51 anos daqui, morador daqui, gosto do meu lugar, não troco Piúma por nada. Se Deus quiser, se me levar para Aparecidinha, ou por ficar por aqui, para mim, tanto faz. O importante, você sabe, é a alma, não é o corpo, não é matéria. E aprendi, tem muita coisa que ensina a gente, muitas coisas. E eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. Eu não sou um vereador de achar que eu estou certo, eu sou um vereador de ouvir. Nós todos precisamos ouvir. Todos os conselhos são os bons. Né? Muitas pessoas falam assim, eu não vou naquela igreja porque ela não é minha religião. Eu falo assim, eu vou. De lá eu trago tudo o que é de bom. E o que não serve eu deixo lá. Mas eu vou. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou maranata, eu sou qualquer uma religião que fale de Deus. Que eu nunca vi religião falar mal de ninguém. Então, isso aí é uma pura verdade que o senhor veio falar aqui em relação ao ginásio aqui, o Lacerda. É uma pura verdade. Também é uma pura verdade que você está falando lá do Sherry, da escola do Sherry, que está caindo a parte que foi feita. Mas eu pergunto a vocês, os vereadores, nós talvez não temos poder de cobrar. Nós já falamos sobre isso, nós já cobramos sobre isso. O prefeito ficou, ele reformou, está reformando, não sei, ficou de fazer. Mas é uma coisa triste, é lamentável, porque ali estão seus filhos, está o meu filho, está o filho de todos que estão aqui, outras pessoas. E a gente não quer ver o mal, a gente só quer que melhore. Mas eu acho que existe culpa, sim, na administração, que seja passada, que seja outra que passou, que seja essa que está aqui, seja outra que vai vir, para que bote pessoas qualificadas. Não é só porque o cara ganhou a empreiteira ganhou, que tem que deixar por conta dela. Tem que haver alguém responsável da administração para acompanhar aquela obra até o fim. Porque a obra se paga por medição. Para quem não sabe. César Bassu, depois na parte, por favor. Sim, senhor. Na verdade, a obra já existe. Já existe o fiscal de contrato de todas as obras, existe uma pessoa responsável. O que nós precisamos é ver quem é o fiscal daquele contrato e se esse fiscal desse contrato realmente ele comparece lá na obra, se ele tem atestado as notas para pagamento dessa empresa. Porque se ele estiver atestando e não estiver de acordo, ele está totalmente errado. Aí nós precisamos tomar providência. Então, vamos tentar ver qual é o fiscal desse contrato dessa obra. Então, essa obra já existe. Essa obra já existe. Eu estou falando, para mim não culpar um e outro, eu já botei o nome do antecessor atrás, o que vai vir na frente, para poder que não venha fazer de novo o que está acontecendo, porque tem que ter o responsável. Né? Quando você vai construir uma casa, você não contrata um engenheiro quando assina, ele passa a ser responsável daquela obra. Então, eu acho que tem que ser assim também. Concordo com você,
tanto faz o calçamento que está acontecendo, tem que ser corrigido pela tua administração hoje, entendeu? Ver qual é o fiscal, ver qual é o engenheiro. A responsabilidade, para mim, está em cima da engenharia. Porque eu acho que o engenheiro ele ganha bem, eu acho que não ganha mal. Ele tem que ser responsável pelaquela engenharia ali, que está sendo construída. Porque se uma casa que é construída e ali eu ver algum erro, você vai querer saber do pedreiro? Não. Você não vai culpar o pedreiro que fez. Você tem que culpar a parte de engenharia que não acompanhou a construção da casa. Então, eu acho que também as obras municipais, estadual, eu acho que tudo tem que ser assim. A gente vê também que quando, logo no início aqui, começaram uma obra bem melhor aqui. Bem melhor. Quando era a gestão do ex-governador. Agora, a obra dali para lá, quando o ex-governador passou, que retomou, não é mais a mesma obra. Você pode acompanhar. Não é mais a mesma obra. Pode ser os mesmos, mas não é mais a mesma obra. Você pode ver que está tendo também alguma diferença de qualidade. Me desculpa eu falar, mas eu entendo um pouquinho. Agora, não estou falando que o que está havendo, deixando de haver, mas que tem alguma coisa errada. Eu não sei se é a pressa de acabar a obra, de entregar, mas que está alguma coisa de errada em relação à obra. Bom, finalizando, é isso aí. Eu quero que Deus nos abençoe a nós todos, né? Eu sei que não é fácil, a vida pública ela não é fácil, a vida pública é ruim para nós vereadores, também não é bom para o prefeito, a população cobra mesmo, está dentro do seu direito, mas eu vou falar a verdade também, irmãos. Nós também, a prefeitura também, o governo do estado, federal, vem fazendo o que pode. Vem fazendo o que pode. O atendimento do que pode. Se vocês analisarem direitinho, se você for para a porta da prefeitura ali, vocês vão ver 3, 5 carros saindo só para Cachoeiro. O que nós estamos precisando trazer para perto de Piúma é um tratamento de hemodiálise. É um sofrimento desgraçado que a pessoa sai daqui para tratar em Cachoeiro ou Vitória. É o maior sofrimento. Podia ser feito aqui em Itaipava, que tem um hospital super moderno, ou algum lugar em Anchieta, ou Piúma, para poder que essas pessoas parem de sofrer. É só isso que eu tenho para dizer. Boa noite a todos. Vereador Gustavo Meirelles. Boa noite a todos. Boa noite, nosso presidente, colegas vereadores. Boa noite, público presente. Eu gostaria também de parabenizar a fala do professor André, meu vizinho, né, André? E quero dizer que sempre é um prazer quando o senhor vem aqui a essa tribuna, sempre aprende um pouco mais, mostra que é, além de cidadão, conhecedor daquilo que um cidadão comum talvez não busque entendimento, e a gente vê o seu engajamento em buscar todas as informações que traz para nós aqui. E nós também temos essa preocupação, porque nós já podemos conversar algumas vezes, o senhor fez parte do Conselho do Fundeb, faz ainda, não faz mais? E aí a gente pôde ver que realmente a gente precisa de critérios. Talvez a palavra que mais me marcou o seu discurso todo foi exatamente critério, que toda administração pública tem que ter, independente de qual já passou, qual está e qual vai vir. Critério não faz mal à administração pública nenhuma. Utilização de recurso público, principalmente, precisa passar pelo critério. E a gente precisa realmente verificar se os critérios estão sendo adequados ou não no uso do recurso público, independente de qual fonte seja, educação, assistência social, saúde, obras, mas que eles sejam realmente bem utilizados. Não é porque é um recurso público que pode ser usado de qualquer maneira, muito pelo contrário, que ele seja usado realmente para ofertar ao público o melhor que a gente possa fazer. Então, mais uma vez, parabéns. Seja sempre bem-vindo todas as vezes que quiser usar essa tribuna, porque você nos acrescenta muito com o que fala aqui conosco. E hoje eu gostaria de voltar um pouco no que eu fiz, colegas vereadores, na semana passada, em relação ao requerimento. Aproveito hoje a presença dos nobres colegas dentistas, doutor Paulo, estou vendo a minha auxiliar ali, dona Vera Lúcia, está dormindo não, né, Vera?
Adriana, Daniele, seus maridos, Felipe, obrigado pela presença de todos. E hoje, colegas, eu gostaria de, pela primeira vez em 2 anos e 4 meses, usar esta tribuna para falar desta categoria. Gostaria de falar algumas coisas sobre essa categoria, do que temos vivendo nesses últimos 28 meses, que nos deixam um pouco intrigado e a gente quer um pouco de melhoria. Bom, primeira coisa, nós temos que dizer que nós somos 7 dentistas no nosso município. Um dentista está licenciado, ocupando uma função de agente público lá no município de Itapemirim. Ele foi devidamente cedido pelo prefeito ao prefeito de Itapemirim para exercer a sua função lá da maneira que ele foi confiada. Então, sobramos apenas 6 dentistas. E esses dentistas são 6 que trabalham na ponta, nas unidades no qual tem a cadeira odontológica, num município de 20 mil habitantes. Então, dá algo em torno entre 3 a 4 mil habitantes por dentista. Então, nós hoje, 6 dentistas que trabalhamos, temos que tomar conta de algo em torno de 3 a 4 mil pessoas. Isso é um trabalho exigente. Não só nós na categoria de dentista, mas existem outras categorias que também têm que alcançar toda essa população. E nós estamos aqui, principalmente, usando essa voz para reivindicarmos um pouquinho mais de acolhimento por parte da gestão municipal. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós temos 28 meses de administração e tivemos por poucos meses a presença de um coordenador, que foi o que eu solicitei na semana passada, para que pudesse fazer essa categoria andar da melhor maneira possível, para que ela tenha um planejamento, uma adequação de metas, uma adequação de indicadores que precisamos ocupar. Então, nós queremos fazer voz, porque, infelizmente, não estamos conseguindo fazer a nossa voz valer como categoria. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a nossa categoria ela tem muitas virtudes, de que todos nós executamos as nossas funções da melhor maneira que podemos, mas também temos algumas coisas a serem melhoradas. E estamos todos dispostos a ajudar para que essas melhorias aconteçam, Nardelli. Nós estamos sempre trabalhando no município de Piúma exatamente para que a odontologia, para que os dentistas possam ofertar à nossa população sempre o melhor que podemos. É lógico que nós sempre vamos ter algumas críticas, todos os agentes públicos estão sujeitos a críticas, mas nós estamos dispostos a mudar a nossa forma, caso seja necessário, e sempre nos dispusemos nessa forma. O que acontece? Acontece que a falta dessa figura na administração, que é o coordenador, está deixando com que a categoria fique incapacitada de exercer plenamente todas as suas funções, os seus direitos e os seus deveres. Nós, como dentistas, temos muita dificuldade quando não temos um líder para nos coordenar, que é através dele que muitas coisas acontecem, e às vezes somos culpados de algumas coisas que não temos culpa. Como disse, volto a repetir, nós podemos sempre melhorar e estamos dispostos a ser criticados para melhorar. Mas a gente também precisa de um apoio para que a nossa função seja exercida plenamente. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Toda vez que a categoria foi procurada para poder ajudar, solicitamente, todas as vezes nós atendemos. Aí eu vou voltar um pouquinho na coordenação. Quando tínhamos um coordenador, e não tenho crítica nenhuma a fazer ao coordenador que passou por nós tivemos 2 reuniões em quase 1 ano que ele ficou conosco. Uma para se apresentar e uma para dizer que estava saindo. Quer dizer, ficamos várias vezes sem uma reunião com categoria para que pudéssemos planejar a odontologia do município de Piúma. Fora esse quase 1 ano que ele ficou, não tivemos outro coordenador que nos ajudasse. E a falta do coordenador causa muito prejuízo, meus amigos, meus colegas vereadores, para o nosso município. Por exemplo, quando falta material, a culpa não é do dentista que está faltando material. E falta material hoje no nosso município. Por quê? Porque nós não temos um planejamento adequado. Para não dizer que não ajudamos, aí meus colegas estão aqui para não me deixar mentir, em novembro fomos procurados para a Secretaria de Saúde para que pudéssemos, junto com a secretária, elaborarmos um plano para que não faltasse material no nosso município, para que os equipamentos fossem adequadamente feitos manutenção e para que novos equipamentos fossem adquiridos pela gestão para que não faltasse nada ao público. Isso foi em novembro. Nós avisamos que por volta de um mês de abril e maio as coisas iam ficar ruins.
nós já estamos no mês de abril, nenhuma atitude foi tomada. E não foi por falta de nós buscarmos, porque nós nos reunimos com a secretária 3 vezes. Nessas reuniões, nós fizemos um levantamento, um memorial descritivo de tudo que tem em estoque na secretaria, foi feito por nós, dentistas, isso deveria ter sido feito por um coordenador, se tivesse. Nós fizemos, nós botamos tudo isso no papel, nós entregamos a ela um plano de ação com questão do que diz respeito à escovação dentária supervisionada nas escolas, aquela entrega de kits. Não conseguimos fazer ainda, porque não temos o coordenador. Nós fizemos um planejamento de como melhorar e entregamos um documento à coordenação interina de como ofertar melhor o nosso serviço odontológico. Aí nós escrevemos ali que nós estamos dispostos a trabalhar noturno, no período noturno, para exercer a odontologia no nosso município. Nós estamos dispostos a trabalhar sábado, domingo e feriados, ou quem quer que seja contratado, para que faça o serviço funcionar aos sábados, domingos e feriados. Isso a gente já tem pelo menos quase 2 anos que entregamos esse documento, nenhuma mudança houve. Quando eu faço esse discurso, a gente está querendo apenas mostrar à gestão que aqui estão todos os dentistas dispostos a colaborar. E aí eu queria fazer uma lembrança, e se me estiver mentindo podem me corrigir, do que nós ouvimos nas reuniões que tivemos com a secretaria. Efetivamente, no papel, ela não tem nenhuma reclamação a fazer a nosso respeito. Porém, a gente sabe que alguns munícipes têm alguns anseios de que os nossos serviços sejam melhores. Nós estamos esperando ser comunicados pela gestão onde é que precisamos melhorar e estamos dispostos a melhorar. Agora, se nós não tivermos realmente um gestor que queira que a odontologia melhore, ou tenha um assessor, que nesse caso é o coordenador, que faça com que as coisas aconteçam, não vai mudar. Nós vamos continuar apagando o incêndio, arrancando o dente, desculpa a expressão, obturando o dente, tirando o tártaro. Fora isso, a odontologia do município de Piúma não tem mais a fazer. Muitas vezes somos criticados porque às vezes não faz extração, não atende criança. Aí eu queria deixar bem claro que a odontologia, assim como a medicina, como a enfermagem, tem as suas ramificações de especialidades. E muitas vezes nós, clínicos gerais, não damos conta de alguns procedimentos específicos que requerem o especialista. E no nosso município, graças a Deus, na área de medicina, consegue ofertar inúmeras especialidades, como pediatria, como neurologia, como ortopedia, inúmeras outras. Na odontologia também existe a pediatria, a periodontia, a cirurgia, e nós também podemos fazer um planejamento para que isso aconteça no nosso município. Isso não está tão distante, porque em outros municípios isso já acontece. E às vezes, muitas vezes, nós somos criticados. Eu vou relembrar um fato de uma dentista que está aqui, para não deixar nenhuma dúvida. A dentista ela não está fazendo extração, ela não está arrancando um dente, vamos deixar bem claro para ficar gravado. Mas ela tem um laudo ortopédico e tem um laudo do fisioterapeuta, de que ela tem dificuldade de exercer essa função. Então, ela está com uma dificuldade por acontecimentos devido à atividade que a gente já exerce e que a gente fica dificultado. Só que só é passado para a população que nós não exercemos a tal função. Mas esquece que já foi protocolado no nosso município laudos que apontam que algumas dificuldades existem para que seja exercido. Aí eu quero lembrar o que a vereadora Marta falou aqui na semana passada. Na semana passada ela trouxe a nós um dado que falava sobre dengue. E ela trouxe uma determinada categoria que eu valorizo muito. Por causa deles, nós somos livres de muitos acontecimentos de dengue no nosso município. Mas sabe como que está essa categoria hoje no nosso município? São 7 agentes atuando diretamente na prática. Sabe quantos agentes nós deveríamos ter pelo município de Piúma? 23 agentes. Nós temos quanto? 15. Dos 15, 8 estão em desvio de função. Alguns deles por causa de laudo, de dificuldade de trabalho em relação a executar a função deles. Alguém critica os agentes de endemias que estão com laudo e que não podem exercer plenamente as suas funções? Não. Desvia-se de função, faz exercer uma outra função, não completa o quadro para ter 23 funcionários exercendo bem, e no quadro da odontologia, que tem 6 dentistas exercendo a sua função,
às vezes temos uma crítica. Sabe por que eu estou falando isso? Estávamos em reunião semana passada, numa quinta-feira pela manhã, a qual o coordenador interino, a pedido da secretária, ligou para nós para que nos reuníssemos e pensássemos acerca dos procedimentos que é lançado na nossa produção. Abre um parênteses. A nossa produção está sendo glosada porque ela é lançada de maneira errada. Sabe por quê? Porque não tem um coordenador que faça a atualização dos dados e o nosso sistema está lançando errado. Sabe por quê? Porque há 2 anos e 4 meses, Piúma não frequenta nenhuma reunião estadual de odontologia ou não manda nenhum representante para estudar as novas matérias, estudos e programações para a odontologia funcionar direito. Nós estamos abandonados a nível de Estado, não sabemos nem como estão as novidades do Estado em relação à odontologia. Aí eu volto na reunião, estávamos em reunião, a secretária liga para o coordenador e diz: por que os dentistas não estão na unidade? Precisava lembrar a secretária que nós não estávamos na unidade, porque ela pediu que fizéssemos uma reunião para levantar os pontos necessários para ela, como gestora, lançar e não ser glosado os procedimentos. Não se sabe nem o que a equipe está fazendo, porque se faz uma ligação cobrando, cadê os dentistas que não estão na unidade, é porque não sabe que nós estávamos reunidos com o coordenador e estávamos estabelecendo metas para que a odontologia do município funcionasse melhor. É essa a nossa preocupação quando a gente pede que seja nomeado um coordenador. É alguém que nos represente. E aí, eu vou fazer aqui apenas uma sugestão, que seja alguém que nos represente, que tenha conhecimento de causa, que seja, no mínimo, conhecedor técnico da área que nós atuamos. Porque segundo grau não adianta. Não vai conhecer a realidade. E nós precisamos de uma pessoa capacitada para estar à frente dos dentistas e mudar o cenário de hoje. E aí eu quero finalizar a minha fala hoje, meus colegas, dizendo que existem 6 dentistas à disposição de todos os vereadores que precisarem, da Secretaria de Saúde, do prefeito, para fazermos alguma coisa pelo município de Piúma. Mas também queremos ser valorizados pelo que já fizemos pelo município de Piúma e não somente cobrados, porque nossa parte nós estamos tentando fazer. Se alguma coisa não foi feita, nos procure, que nós temos o máximo de prazer possível de esclarecer e não ser cobrado apenas pela gestão, dizendo onde estão os dentistas que não estão no posto. Secretária, estávamos em reunião, resolvendo alguma coisa que a senhora pediu que resolvêssemos. Inclusive, amanhã estaremos de novo reunidos para tentar finalizar o documento que ela pediu. A minha preocupação, colegas vereadores, e peço que vocês me ajudem, se assim for possível, que nós possamos pedir que esse coordenador urgente seja nomeado, sente conosco para planejar, traçar metas, os objetivos, fazer um diagnóstico de como estamos e aonde queremos chegar. E conte com a categoria, porque a categoria está aqui para ajudar o município de Piúma. Nós estamos aqui para fazer melhor. E eu quero usar esse microfone e deixar gravado que estamos todos à disposição dos vereadores, à disposição da secretaria, à disposição do prefeito. Essas são as minhas palavras por hoje. Quero agradecer a compreensão de todos, agradecer ao público presente. Uma boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Isaías Dantas. Quero dar uma boa noite a todos os vereadores, presidente, demais povo presente. Agradecer a presença de cada um de vocês. Quando o vereador fala assim, cadê os dentistas daqui? Eu falo assim, cadê o dinheiro daqui? Né? Tanto dinheiro, né? Por que não investe mais nos dentistas, na educação? Tem muita coisa para a gente investir e olhar com carinho, fiscalizar. Quando abriu aquela discussão sobre o calçamento lá do André, parabéns, André, pela sua fala. Sou um admirador seu. André é um bom companheiro da área da educação, já brigou muito pela educação e continua brigando. Aquela rua lá que o André falou, da porta da casa dele, é uma rua que realmente me deu um pouquinho de trabalho, quando eu estava na Secretaria de Obra, mas eu estava ali brigando sempre, estava, né, jogando material ali, até porque a gente não tinha comprado os paviés da época ainda. Mas aí, se eu não me engano, está sendo feito pelo governo federal agora aquela obra, e aquela obra era fiscalizada pelo município. E cada obra que já foi falada aqui, cada obra que é fiscalizada, ela para receber, para atestar a nota, tem que ver a medida, entendeu? Por medição que é pago cada parcela
de obra. Então, se ela está acontecendo, está sendo pago, é porque está sendo de uma forma errada. Às vezes, o fiscal do contrato, a demanda dele é tão grande que ele não está dando conta de fiscalizar tudo, que também é um erro. Foi falado aqui também do Tribunal de Contas, né, que o Tribunal de Contas nos limita algumas coisas para a gente estar fazendo. Tribunal de Contas que esses dias teve até uma discussão, uma briga aí, né, de um deputado que ele quer receber como deputado e quer receber como conselheiro. Então, às vezes, é por isso que às vezes aparece uma conta que a gente rejeita, aprova ou reprova. Às vezes são determinadas coisas que eu não aceito no Tribunal de Contas. Que às vezes o conselheiro que está lá é o cargo político. Se ele não for com a cara do prefeito, às vezes ele reprova algumas provas contra do prefeito lá e manda para a gente aqui e quer que a gente reprova também. Então, eu não aceito, eu não concordo com algumas coisas que acontecem no Tribunal de Contas, entendeu? E eu tenho que falar. Por exemplo, foi falado aqui, o vereador fala assim, eu sou de Piúma. Tá, eu não sou de Piúma, mas amo essa cidade. Gosto muito mais dessa cidade, conforme vereador, morador de Piúma, que é de Piúma. Ele não briga pela cidade. Eu brigo pela cidade. Eu não sou de Piúma, eu vivo 30 anos em Piúma, mas não sou de Piúma, mas amo essa cidade muito mais do que gente de Piúma, morador, nascido e criado nessa cidade, não briga pela cidade igual eu brigo. Então, eu acho que isso já passou. Acho que isso já passou. Eu vejo esse rio sendo poluído e ninguém fala nada. Levantei essa discussão na quarta-feira passada. Os detritos jogados no rio, fezes jogadas no rio. Antigamente eu tomava banho nesse rio, hoje eu não tomo mais. Por quê? À toa? Mamãe lavava roupa naquele rio, não lava mais por quê? À toa? Então, nós temos que brigar por essa situação, independente de onde nós somos. Se é de Piúma, se é de fora de Piúma, vamos vestir a camisa, vamos brigar junto. Hoje, eu estou em Piúma. Eu escolhi Piúma por opção. Eu não nasci aqui, eu gosto daqui. Então, minha opção de morar em Piúma, e eu gosto daqui, brigo por Piúma. E quando a gente, às vezes, ouve, eu não sou de Piúma, porque eu já ouvi muito, e muitos falam por trás. Esses dois não são de Piúma e ganharam para vereador, estão aí no bem bom. Eu fiz por onde ganhar para vereador. E isso, tenho certeza, que animou muita gente a entrar na política. Opa, os dois ganharam, eu também vou entrar, também quero. E aí vem, se dá mal. Sabe por quê? Ele não fez por onde entrar. Ele quer entrar, escolheu a política, só na hora do movimento político ele entrou lá, botou o nome e é candidato. Ele tem que fazer a parte dele. Então, quando a gente fala dessa forma, eu falo me defendendo a minha parte de não ser de Piúma, mas amo essa cidade. Vivo 30 anos em Piúma, vivo aqui porque eu gosto, amo essa cidade. As pessoas que chegam nessa cidade e falam, essa cidade não tem um radar, essa cidade não tem nada para a gente comer, essa cidade tudo é caro. Gente, vai embora. Vai para onde você acha que é melhor. Briguei muito aqui com vários paulistas que chegam aqui e falam assim, essa cidade não tem isso, essa cidade não é aquilo. Essa cidade também não tem sequestro, não. Pode ir para a sua cidade, que ela é a melhor. Essa cidade não tem assalto, né? Constantemente não tem. Tem, inclusive, quando tem, a gente fica abismado, porque não é de costume. Essa cidade também não tem sequestro. Do jeito que é em São Paulo, não tem. Então, eu brigo pela cidade, não gosto que fala mal de Piúma, não gosto que fala mal. Quer brigar comigo, é falar mal de Piúma perto de mim. Aí você vai ver uma pessoa ignorante. Sou eu. Falar mal de Piúma, eu fico uma porteira. Não gosto que fala mal de Piúma. É só isso só que eu tenho a falar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E gostaria de estar contando com vocês mais vezes aqui. Porque aqui a gente debate, aqui a gente fala o que a gente tem vontade de falar. E a gente é o seguinte,
toda essa obra do Lacerda, que o Luiz André falou ali, foi obra que eu fiscalizei no passado, como vereador. Que eu faço minha parte, eu brigo, e tudo o que ele falou é verdade. O teto caiu várias vezes, vieram várias vezes consertar, e acredito que o piso deva estar saltando também. Então, é por isso que tem que ter a fiscalização. E a fiscalização tem que ser um fiscal sério para poder atestar a nota, as medições, para sair os pagamentos certos. Porque, senão, infelizmente, o município fica sendo enganado com o fiscal que, às vezes, não dá conta, não faz porque... Não é porque quer, uma forma... Fez por... não, pode fazer de qualquer jeito. É porque, às vezes, a demanda dele de trabalho é muito grande e está sendo supercarregado e fiscaliza mal. Não é o objetivo dele, mas, infelizmente, ele fiscaliza mal. E aí, quem sofre é a população. Não tenho mais nada a falar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, vereadores presentes, público presente. Quero dar um abraço especial, uma noite especial aqui, meu amigo Aldimar, meu companheiro, meu Paulo, dentista, meu amigo Antoninos, o Átila, eu não errei não, hein? Átila. Eu quero dar os parabéns ao prefeito, ao secretário, por estar preparando a pracinha de Niterói novamente. Foi colocado uns postes maiores lá, foram colocados os globos, muito bonito, grande. Espero, Pretinho, o que você falou que é verdade. Quando foi inaugurada aquela pracinha, um filho de uma senhora lá trepou em cima daquele brinquedo lá, arrancou o telhado, jogou todo o meio da rua. O pai viu, a mãe viu, os avós viram e acharam bonitinho. Aqui em Piúma, infelizmente, as pessoas fazem coisa errada, aí os pais falam, parecia comigo antigamente. O pai acha bonito em falar que o filho faz coisa errada. É por isso que, infelizmente, essa juventude hoje está partindo para um lado errado, porque os pais acham bonitinho. Entendeu? Então, infelizmente, o Poder Executivo faz a parte dele, o prefeito faz a parte dele, mas, infelizmente, a população não ajuda. Ao invés de fiscalizar, agir com os filhos, eu mesmo quase apanhei naquela pracinha de Niterói. Aquela pracinha de Niterói, antigamente, tinha televisão. As pessoas sentavam para assistir televisão ali. Entendeu? Hoje não pode. Hoje, se sentar para conversar ali, leva bolada na cabeça, pedrada, laranjada, e o pessoal acha bonitinho. Uma parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu queria só responder a fala do vereador ali, porque talvez, às vezes a gente fala as coisas aqui, talvez você entenda com um mal entendido. Eu posso te garantir que toda pessoa que chega em Piúma, ela é sempre bem-vinda. A própria cidade já é acolhedora. Por isso, quando a gente se refere assim, a uma pessoa daqui de Piúma, eu não estou falando que o pessoal daqui é melhor do que quem vem de fora, de jeito nenhum. Eu falo porque da infância que nós tivemos, né, e da que tem hoje. Porque eu posso te garantir que eu trabalhei 8 anos com transporte. Eu rodei esse Brasil inteiro. Eu posso falar para você de cidade, cultura, tudo. Não tem lugar melhor no mundo de morar igual Piúma. Eu falo desse acolhimento que sempre existiu. Você chega na cidade hoje, no outro dia você está comprando fiado. Eu morei em Brasília há 8 anos, eu não conhecia o meu vizinho. Porque lá as pessoas passam pela outra, trata-se como se fosse um bandido. E quando eu vejo a fala do Jacques aqui, Jacques, daquela antiga televisão, a gente realmente, aquela televisão dormia lá, sem nem, às vezes nem cadeado colocava. E quando acontecia um roubo na cidade, era uma festa, e a população toda atrás do ladrão. Mas isso tinha uma cultura diferente. As pessoas se respeitavam, não acontece, né, no dia de hoje. Talvez você chegue para uma criança hoje e chame a atenção dela, daqui a pouco está pai, mãe, vó, tio na sua porta querendo te pegar. Tá bom? E obrigado pela parte, vereador. Com certeza, vereador. Então, antigamente, é dizer que o crescimento hoje está difícil, porque muitas das vezes os pais são o próprio culpado na criação dos filhos. Acha tudo bonitinho, tudo legalzinho.
Hoje eu peguei tantos garotos. Mas parabéns, meu filho, você é garanhão mesmo, hein? Mas não explica o filho ou a filha o que pode e não pode ser feito. E eu dou os parabéns ao meu amigo André, pelas falas dele. Eu fiz, André, infelizmente a gente não pode fazer o projeto. Eu fiz o anteprojeto do Bolsa Atleta, porque eu acho que realmente está precisando ser valorizado os jovens, adolescentes, crianças, até mesmo os adultos, entendeu? Porque quando se representa o município é muito bonito no papel, ou mesmo sendo divulgado, mas o município às vezes não valoriza aquilo, entendeu? Tem vários atletas nossos aí que foram campeões, entendeu? Campeões, foram campeões e começaram a divulgar agora. Antigamente nem divulgar que os atletas foram campeões não divulgavam, agora está divulgando. Então a gente tem que lutar em prol do jovem, do adolescente, criança, porque daqui para frente vai ser bem pior, tá? Vai vir os nossos netos. Graças a Deus meu filho foi criado dentro de uma igreja, né? Não é dizer que a igreja evita do cara ser bandido, não, ou ser outra coisa qualquer, mas ajuda muito. Uma criação de um filho dentro de uma igreja ajuda muito. E eu fico imaginando, eu dou parabéns aos professores, que para lidar com um filho é difícil, dentro de casa. Imagina lidar com 25, 30, 40 crianças dentro da sala de aula. Antigamente, Pretinho, quando eu estudava, eu ficava de joelho quando eu fazia coisa errada, de joelho no caroço de milho, no caroço de feijão. Faz isso agora. Olha com cara feio para a criança hoje em dia. No outro dia está o pai lá, está a mãe. Por que será o meu filho com cara feia? Então, os próprios pais, às vezes, são culpados da criação dos filhos, às vezes, crescerem assim. E depois paga caro. Paga caro. Foi achado agora, sábado passado agora, um jovem de 17 anos, morto aqui, eu vi 16 para 7 anos, morto aqui na descida do Lago Azul. Tem outra criança tem outra criança 20 dias sumida também. Então, eu fico pensando na cabeça desses pais. Tudo bem, mas aí ao mesmo tempo eu culpo esses pais. Porque quando o filho fez alguma coisa errada, de repente ele apoiou, ou não chamou atenção. Quando o filho chega em casa, às vezes com uma coisa que não é dele, o pai faz vista grossa. Tem que agir. Meu filho, de onde você trouxe? De onde você pegou isso? Vereador. Sabe que o filho não trabalha. Pois não. Eu quero apoiar a sua fala aí sobre Bolsa Atleta. Estou junto com você, tá bom, meu querido? Dependendo desse vereador aqui, estou à disposição. Eu quero desejar uma boa noite a todos, muita saúde, muita paz. Parabenizar o professor André pela fala. Tá bom, André? Está no coração. E a todos presentes, uma boa noite. Que Deus dê muita bênção, muita paz. A minha admiração por você, André, é a seguinte, porque você, às vezes, critica, mas vem cá da solução, trazer a solução para o problema. Você não só critica, você critica dentro da lógica e vem trazer problema. Eu não sou contra aqueles que vão para o fake e falam mal, não. Tudo bem, é um direito dele, cada um. Mas traz solução. Tem 11 vereadores, 11 salas. Tem um prefeito, tem uma equipe que possa sentar para conversar. Então, não adianta só criticar. Nós temos que nos unirmos. Entendeu? Eu sou um cara já ultrapassado, sem minha idade está um pouco avançada. Então, tem que ter preocupação com os jovens. Quando eu vi aquele jovem ali, eu vi o corpo daquele jovem ali jogado, cheio de bicho, coisa ridícula. Meu coração doeu. Graças a Deus, eu falei comigo, graças a Deus não é parente meu nem meu filho. Mas se fosse. Então nós temos que abraçar essa causa mesmo. Fazer o possível e impossível para unirmos a esses jovens, adolescentes, crianças, porque daqui para frente vai ser pior. A droga está comandando o país, está uma coisa vergonhosa, entendeu? Não foi feito nada pela justiça para achar essa criança. Quem achou foi uma senhora que achou a criança lá e ligou anônimo. Então, está difícil, não só Piúma, como o país todo. Muito obrigado e boa noite. A palavra do presidente, Dr. Joelson.
Bom, na minha fala, eu gostaria de... Eu vou esclarecer uma fala do vereador, quando falou sobre os dentistas, em que um dentista estaria em Itapemirim, que ele foi licenciado pelo prefeito. Eu queria falar ao público presente, deixar o público presente, que ele não foi licenciado. Esse dentista, ele abandonou o serviço dele aqui e foi assumir uma secretaria municipal em Itapemirim. Inclusive, foi pago a ele aqui 2 ou 3 meses e ele ficou quieto com esse dinheiro lá e a administração abriu um processo administrativo contra ele. É o dentista Alex. Não tem segredo comigo, nem falar pelas penumbras, não. Eu falo claro. É o dentista Alex. Ele saiu daqui sem autorização do prefeito, foi assumir um cargo lá, talvez com ambição do cargo lá, e abandonou aqui o serviço público, que ele tinha responsabilidade. O prefeito abriu um processo administrativo contra ele, e já falei com o prefeito, Vossa Excelência tem que chegar até o fim do processo, senão eu vou fazer uma denúncia ao promotor público sobre isso. Já falei com o prefeito, ele falou, espera aí, vereador, que eu estou apurando isso daí. Ele não apurou até hoje. E eu vou fazer uma denúncia à promotoria pública, se o prefeito não tomar providência disso. A questão da segurança pública aqui, existe uma vaselinada danada. As pessoas chegam aqui, às vezes falam, que não sei o que lá, que tá danada. A questão é a seguinte, a nossa segurança pública está ruim. A gente tem que trabalhar com segurança pública, com prevenção. Esse negócio de parar ali e fazer uma blitz ali, botar um monte de moto em cima de um carro e levar lá, para depois as pessoas ir lá e pagar, e sabe-se lá o acordo que se tem disso daí? Isso não funciona. As pessoas estão morrendo, o vereador Jacques tem razão. Crianças de 17 anos e outras pessoas aí, a criminalidade está crescendo, Eu, se fosse prefeito, abriria aqui, criava aqui a Secretaria de Segurança Pública Municipal, para poder reunir com os policiais, reunir com o governador e ver o que se pode fazer pela segurança. Porque Piúma está fazendo um caos, está se criando um caos aqui em segurança pública. As pessoas vão para lá, para cá, para lá, pega aí uma pessoa bêbada, aí, um problema qualquer, para um vereador, multa o vereador, para um cidadão de bem. Às vezes o cidadão de bem não tem nem tempo de conversar. Não, você está aí, você está aqui no outro, não sei o que lá. Aí pega o carro e bota-se lá. Sabe-se lá o interesse desse pessoal. E a questão da segurança, a criminalidade está aí. Não é possível que Piúma seja um lugarzinho desse tamanho, pequenininho, e a segurança pública daqui não pode chegar e fazer um trabalho aí bonito em cima disso. Eu sei que eles estão aí, vai chegar aqui, não, nós estamos trabalhando, o contingente é pouco, é isso, aquilo, outro, mas a criminalidade está crescendo. Assim como cobram de mim, um paciente quando chega grave no hospital, para que eu dê a vida àquele paciente, deixe aquele paciente melhor, eu também tenho que cobrar da segurança pública. E essa segurança pública, a verdade é essa, está uma vergonha dentro de Piúma. As pessoas estão assaltando comerciante aí, chegam aí, na hora aí de 3 horas, 4 horas aí, entra lá, bota a arma, rouba tudo e leva, e fica por isso mesmo e ninguém resolve nada. Isso é que é vergonha. Isso é que é verdade. A segurança pública em Piúma está uma vergonha. E esse povo tem que dar jeito. É para isso que eles são pagos pelo Estado, é para isso que eles estão aqui por dentro da segurança. O cidadão piumense, nós estamos passando aqui por uma crise. Às vezes eu vou para a minha casa, chego lá, eu pago 2 seguranças, 2 empresas, essas empresas têm de segurança, eu pago, todos 2. Quando eu vou para casa, telefono para ele, preciso chegar em casa, porque eu tenho medo, não sei o que vai acontecer. Então, é isto que a gente tem que ver. O poder público, o prefeito também tem que estar atento a isto. Quando o vereador fala em Câmara de monitoramento, ele tem razão. Tem que botar mesmo. Não sei o que a segurança, não sei o que a administração pública está vendo, que não vê a necessidade disso. Tem que encher isso aí de Câmara e botar. Dinheiro tem para isso, é só ter vontade política e botar para deixar Piúma mais segura. É isso que eu queria falar para vocês. Me desculpe o desabafo, mas muito obrigado. E uma boa noite.